Olá, eu sou o João das Plantas e no vídeo de hoje eu trago dicas para te auxiliar no cultivo das suas plantas durante o período das ondas de calor que infelizmente têm se tornado cada vez mais comuns e frequentes aqui no Brasil. As ondas de calor basicamente se formam quando há muito calor e baixa umidade. Então o clima fica muito quente e pouco úmido, o que já é ruim para a gente, para as plantas também pode ser prejudicial. Essa característica, esse clima, pode se estender por muitos dias, por até semanas em diversas regiões do Brasil e também pode elevar a temperatura em até 5 graus ou mais, além da sensação térmica que já parece estar muito maior em diversas regiões do nosso país. Então, para te auxiliar no cultivo das suas plantas, eu trago hoje algumas dicas que você pode fazer para tentar oferecer melhores condições para a manutenção das suas plantas, mesmo diante de todas essas instabilidades climáticas. Se você chegou no meu canal por esse vídeo e ainda não é inscrito ou inscrito aqui, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações dos novos conteúdos aqui do canal. Se você gostar do conteúdo de hoje, comente e me conta o que você achou do vídeo. Se você curtir o vídeo também, curte, deixa aquele like para mim que é importante e eu vou ficar muito feliz. E agora vem comigo! Cuidar das alocásias com mais atenção talvez seja uma das tarefas mais importantes também durante esse tempo, tá? Porque elas precisam de muita umidade. São plantas tropicais que gostam de ambientes muito úmidos. E olha aqui um sinal, muito clássico de que está começando a sentir com a baixa umidade. Então é importante também borrifar água nas folhas algumas vezes por dia, e fornecer maior umidade para essa planta, regar da maneira correta, tá? Inclusive nas estufinhas, olha aqui que legal, a estufinha de reprodução de bulbo de alocásia, tá? Se você não sabe como fazer isso aqui, vou deixar um vídeo para você na tela final com o passo a passo, o tutorial completo, junto com o resultado no mesmo vídeo, para você ver como deve ser feito, então, a reprodução e a germinação dos bulbos de alocásia para a reprodução dessa planta. Então é importante borrifar bastante água aqui na estufinha caseira para favorecer a germinação e até o crescimento dos bulbos, tá? Então cuida por aí das suas alocásias, principalmente porque elas tendem a sofrer e a sentir com essa baixa umidade. E também vale a pena ter um borrifador como esse aqui, bem simples, para você pulverizar água nas folhas dos seus antúriums algumas vezes por dia. Isso também ajuda a manter mais umidade nas folhas da planta, que é tudo que ele precisa, principalmente nas folhas mais novas dos antúrios, como essa aqui, por exemplo, que é uma folha mais nova do meu Anthurium clarinervium. Então, borrifar água, talvez pela manhã e ao final do dia, é muito benéfico para essas plantas, tá? Isso também vale para alocásias, para philodendrons e outras plantas. Meu Anthurium veit também está com folha nova e olha só, também vale a pena borrifar água nele várias vezes por dia, até porque quanto mais umidade nessa folha, mais ela vai expandir, mais ela vai crescer, então cuide disso, tá? Porque com baixa umidade, se você não pulverizar a aguinha nas folhas da sua planta ou não regar de alguma maneira, essas folhas podem ficar menores do que ficariam, tá? Então, tenha esse cuidado também. Uma dica que também pode auxiliar no cultivo dos antúrios, principalmente em épocas ou em climas de baixa umidade, é colocar esfagno, musgo esfagnum aqui na superfície do substrato da planta, porque Anthurium ama a umidade, então colocando isso aqui, você vai ajudar a permanecer mais umidade dentro do substrato, porque a umidade começa a evaporar, de cima para baixo, então geralmente a superfície aqui evapora mais rápido, seca mais rápido, considerando a lei da gravidade, então
Por mais que no fundo esteja úmido, aqui vai estar mais seco. Então, colocando também o musgo esfagno, a gente consegue manter e reter mais umidade aqui na superfície do solo da planta. Isso também vale, né, para o antúrio de folhagem normal, como esse aqui, por exemplo, né, que tem essa bráctea colorida, bem linda, mas aqui nesse caso eu já coloquei casca de pinos. Também funciona. Então, se você tem o esfagno, pode colocar o esfagno. Se você tem a casca de pinos, pode colocar casca de pinos. Isso tudo contribui, né, para a manutenção da planta. Aqui, claro, é um antúrio de folhagem, então acaba que até o esfagno combina mais. Esse aqui já é mais ornamental, né, mais colorido. A casca de pinos também acaba combinando um pouco mais, mas essa também é a minha opinião, né? Você pode fazer da melhor maneira ou da maneira que você quiser, né? E uma outra alternativa que pode auxiliar no cultivo das nossas plantas durante esse tempo é o uso dos umidificadores de ar, principalmente para as plantas que são cultivadas em ambientes internos em geral, porque aí você vai fechando seu ambiente, igual aqui no meu quarto, por exemplo. Eu fecho a minha janela ou mantenho ela mais fechada, porque assim a gente vai criar, com o uso do umidificador, um microclima mais úmido, mais adequado para as plantas. Eu tenho aqui esse umidificador aqui, ó, que além de mostrar a taxa de umidade do ambiente, também mostra a temperatura. Então agora, por exemplo, nesse momento, ó, tá fazendo 24 graus. E a umidade agora, com o umidificador ligado já há algumas horas, está 51 a umidade. O ideal é que a umidade esteja de preferência acima de 60, tá? E tá difícil, gente, porque realmente está muito seco e mesmo com o umidificador e ambiente mais controlado, a umidade está muito baixa. Então, esse é mais um cuidado, né, com as nossas plantas. Aqui também dá para programar o timer, né, o tempo que você quer que a névoa fique saindo. Então, para antúrios, para alocasias, philodendrons, aqui também tem Monstera adansoni. Para essas plantas em geral, o uso de umidificador em ambiente interno também é muito eficiente e ajuda um pouquinho, né, a superar esse momento que a gente está passando de tempo e de clima muito seco. Uma estratégia que também pode ajudar no cultivo das plantas e a tentar oferecer alguma condição mais favorável para elas durante esse período também é colocar as plantas aqui no box do banheiro e aí você rega com ducha. Eu costumo fazer isso aqui semanalmente, é assim que eu rego as plantas que ficam dentro do meu quarto, porque assim eu rego em abundância, molho as folhas e também ajuda, né? Isso ajuda a regar a planta de uma maneira mais eficiente, a remover o pó das folhas e também já traz, né, já conduz mais umidade para as folhagens, que é tudo que elas precisam e gostam. Então, essa dica de regar com ducha também é uma outra alternativa que pode te auxiliar por aí. E aí, eu vou regando aqui, ó, todas as plantas abundantemente, com bastante água, gente, de modo eficiente. Vai molhando as folhas também, tirando o pó, e assim você vai garantindo hidratação correta para todas as plantas. Agora falando um pouco sobre os ficus, eles são plantas mais resistentes que até toleram mais facilmente o clima do calor, eles preferem inclusive clima mais quente, só que também podem sofrer com a baixa umidade principalmente os ficus variegados, né, que vão sofrer muito facilmente com o frio, então o frio excessivo ou o excesso de calor também e principalmente a falta de água, que é algo que essa planta não tolera. Eu tenho aqui um exemplo de uma planta que está sofrendo com excesso de calor e com a baixa umidade, que é o Ficus elastica rubi, essa planta que vocês amam ver. E olha só, essa planta aqui, gente, estava linda, ela gerou muitas brotações após a última poda que eu fiz, mas ela perdeu muitas folhas e está perdendo durante esse inverno, porque está muito seco, e por mais que a gente tente regar essa planta todos os dias da maneira mais eficiente,
ela está sofrendo, porque esse vaso aqui e esse substrato esse substrato que é muito poroso, ele seca muito rápido, porque é a base de casca de pinos, que é ótimo para o cultivo dessa planta, mas que ele funcionava melhor quando esse vaso aqui estava cultivado, estava sendo mantido em ambiente interno, dentro de casa, porque aí venta menos, o ambiente é mais controlado, mais fechadinho, a planta acaba evaporando menos também, e regando todos os dias de modo eficiente é mais fácil para cultivar. Já aqui ela está em ambiente externo, né, bem aberto, bem ventilado, então a planta também está secando muito mais rápido, gente. Então eu estou até pensando em trocar o substrato dessa planta aqui, né, nos próximos dias talvez, e ver se eu consigo promover uma recuperação para essa planta, porque olha só como os galhos ficam sem folhas, não fica esteticamente bonito, né? A planta não fica toda cheinha e toda vistosa como geralmente fica, né? Porque uns ficus não tem folhas caducas, então não é normal essa planta perder as folhas dessa maneira. Essa aqui está perdendo porque já é uma planta sensível por ser variegada e devido a essa instabilidade climática, né? E esse clima desfavorável mesmo, ela está gerando esse resultado como consequência desse clima. Então tá aqui um exemplo. Nesse caso aqui, uma alternativa é regar todos os dias e com muita água, de preferência de manhã e à noite, caso você tenha uma planta com um solo que seca muito rápido, assim como essa aqui, por exemplo. Uma alternativa para você que possui plantas em ambiente externo, assim como os ficus estão aqui, e como eu te mostrei anteriormente, é você regar com mangueira. Então você pode regar tanto as folhagens, as folhas da planta, e aí vai tirando o pó, vai também fornecendo mais umidade para a planta em geral, e vai regar também o substrato, o solo da planta de maneira abundante, porque ficus ama a água, então vai molhar bastante, fornecendo a umidade que essas plantas precisam. É como diria a vovó Juju, do desenho animado Irmão do Jorel: regando a plantinha, ela cresce feliz. É refrescante, a aguinha na raiz. Então, molha bastante, gente, sem medo, porque isso vai beneficiar as suas plantas, ó. Principalmente as plantas maiores, mais folhagens, os vasos também maiores. Esse Ficus elástica Burgundia aqui é bem grande, então esse vaso aqui eu preciso ter muita atenção na rega dessa planta. E a gente tem que molhar sempre bastante, porque aqui nesse vaso aqui, ó, eu já mostrei no canal, são 9 mudas aqui dentro, são 9 hastes, por isso que essa planta é tão volumosa assim. Então também precisa garantir hidratação eficiente para essa planta, senão ela fica sofrida, gente. Então, quanto é maior o seu vaso, ou maior a sua planta, né, a sua folhagem mais volumosa, mais atenção na rega você precisa ter, tá? E uma dica extra para ir finalizando o vídeo de hoje é que você pode, além de todos esses cuidados aqui que eu já te passei, tentar proteger as suas plantas, até às vezes mudando de local. Não é muito ideal ficar mudando as plantas muito de lugar, a não ser que você vá levar a planta para um local melhor do que o que ela está atualmente, né? Mas se a sua planta, por exemplo, o seu vaso, né, está em um local muito ensolarado, com muito sol, com muito calor também, aquele local ali mais quente, né, do seu ambiente, da sua casa, da sua área, você pode tentar levar esse vaso para um local mais protegido, né, talvez menos ensolarado, menos quente. Todas essas são estratégias para tentar proteger ou fornecer as melhores condições para a sua planta. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado dessas dicas, né, para cultivo das suas plantas durante essa onda de calor que tem se estendido aqui no Brasil. Se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha com outras pessoas, e se ainda não é inscrito ou inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho para o YouTube sempre te enviar as notificações dos novos vídeos que eu postar por aqui para você. Um abraço e até o próximo vídeo.